Olá, boa tarde, meus alunos do nonos anos. Como vocês estão? Bem? Espero que todos estejam bem, que tenham iniciado uma semana aí cheia de saúde, cheia de envolvimento e participando de nossas aulas aqui no EducaPE. Hoje vamos dar continuidade a mais uma aula de Educação Física, trabalhando nossos esportes e vamos abordar as histórias e dimensões sociais dos esportes, ok? Mas antes de nós darmos início ao trabalho da aula de hoje, eu vou me apresentar para vocês e vou relembrar alguns temas, alguns pontos importantes que foi trabalhado na aula anterior. Primeiro, eu me chamo Pamela Miller, sou professora de Educação Física com muito amor e estou aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre esses esportes. Vamos lá? Vamos relembrar alguns pontos importantes trabalhados na aula anterior. Na aula anterior, nós aprendemos que os esportes apresentam regras fixas, regras que não podem ser adaptadas. São regras universais. Segundo ponto importante que devemos relembrar aqui são o que são esportes individuais. Os esportes individuais são aqueles esportes praticados por uma única pessoa. Ou seja, é um esporte onde um único competidor, ele participa daquela modalidade e ele é o único vencedor. Ok? Hoje vamos começar, já que vocês relembraram esses pontos importantes, vamos hoje dar início aos esportes coletivos. E aí, dentro dos esportes coletivos, vamos trabalhar muitos esportes com bola. Eu sei que vocês aí ficam loucos para praticar. Vai ter aula prática sim hoje. Calma, pera lá. Vamos dar uma lida no slide e vamos lá. O que são esportes coletivos? Os esportes coletivos são aqueles praticados por duas ou mais pessoas, ou seja, são os esportes praticados por equipe. Eles podem ser realizados em campo, em gelo, quadra, areia ou em outros locais. Entre os diversos esportes coletivos que nós conhecemos, vamos dar hoje ênfase e vamos conhecer um pouco mais sobre alguns esportes que eu separei para vocês. Vamos ver o futebol, vamos ver o handebol, vamos conhecer o basquete e vamos conhecer o vôlei. Dê uma olhadinha nas imagens aí e as imagens têm uma demonstração de alguns desses esportes que vamos conhecer ao longo de nossas aulas. Tudo bem? Dá uma olhadinha aí no próximo slide. Antes de nós darmos continuidade, certo? Para o que são esportes coletivos, eu preciso que você tenha em mente essas duas diferenças. Primeiro, o que são esportes individuais. Lembra aí, toma nota no teu caderno. Esportes individuais são praticados individualmente, ok? Esportes coletivos são os esportes praticados em equipe, esportes praticados por equipe. Olha aí a imagem, tá vendo? Tranquilo. Então, até aí, tudo tranquilo, né? Então, vamos juntos comigo aprender um pouco sobre as histórias de alguns esportes coletivos. Vamos em frente. Vamos conhecer a história do futebol. O futebol é considerado a paixão nacional e, sem dúvida, é o esporte mais popular coletivo do mundo. Ele começou a ser praticado na Inglaterra no século XVII. Nessa época, o esporte não tinha o formato que tem hoje e tampouco era chamado de futebol. Isso só aconteceu décadas depois com a criação das regras. Na imagem aí eu coloquei duas bolas, a bola da origem do futebol e a bola mais tradicional que vocês conhecem hoje. Vamos conhecer um pouco da origem, de como foi que surgiu esse esporte, o futebol. Aí vocês podem acompanhar a imagem de como era o início do futebol e vamos acompanhar alguns pensamentos que eu trouxe para vocês aqui. Alguns historiadores contam que os ingleses adquiriam o hábito de chutar uma bola de couro, símbolo da cabeça de um membro do exército dinamarquês, como forma de expulsão desses dinamarqueses do seu país. Isso acontecia lá no século X. Essa ação era realizada anualmente e com o tempo a prática passou a popularizar-se. Os jogos com bola passaram a ser realizados com maior frequência. Então, vamos dar seguimento à origem aí. O início dos jogos
não tinham regras estabelecidas e era permitido diversos tipos de agressões para alcançar ou conter o adversário, o que acabava ferindo muitos dos participantes. Como consequência, o rei Eduardo II decidiu proibir os jogos, temendo a perda dos seus soldados. A prática foi proibida, mas não foi cessada. E em 1681, os jogos com bola voltaram a ser praticados na Inglaterra. Então, dá uma entendida aí. Vamos só enxugar, fazer um resumo. Preste atenção. No início, imagina aí em casa como era o futebol. Não existiam regras, não existiam quantidade de jogadores, então eram várias pessoas correndo atrás de uma bola, que era uma bola de couro, que para eles tinha o significado que era expulsar os dinamarqueses, né, de seu território. Então essa prática era uma prática muito violenta, eles corriam, chutavam, e no decorrer dessa atividade, muitos soldados se machucavam. Por isso que o rei Eduardo II fez essa proibição, porque ele viu que muitos dos seus soldados, durante essa prática, estavam se machucando. Então, depois que foi reformulada, teve uma parada no futebol desta forma e foi reformulado o esporte e se tornou o que nós conhecemos antes. Dá uma olhadinha aí no slide hoje, como é o nosso esporte. O futebol hoje, ele é desta forma. O jogo consiste na competição entre dois times, composto por 11 jogadores em cada equipe, ok? O jogo é realizado em um campo retangular que possui 2 gols, os gols em cada lateral do campo, são as barras, as traves. O campo ele pode ser de gramado sintético ou de gramado natural. Cada partida ela tem a duração de 90 minutos, que são divididos em 2 tempos cada. O primeiro tempo da partida tem 45 minutos e o segundo tempo mais 45 minutos. O jogo é monitorado por um árbitro. Tudo bem? O jogo não é permitido o uso das mãos, de nenhuma manobra com a bola. Só pode ser usado os pés, pernas, tronco e cabeça. E o vencedor da partida é a equipe que conseguir fazer o maior número de gols. Tranquilo até aí? Vocês estão conseguindo identificar e aprender mais sobre o esporte futebol. Vamos agora ver a importância do futebol dentro da nossa escola. Por que é importante você na escola praticar o futebol? Acompanha comigo aí o nosso slide. O futebol, além de proporcionar o desenvolvimento da capacidade motora, possibilita também certas interações sociais. O respeito ao adversário, pois, quando se joga, joga com alguém e não contra alguém. A competição, nesse sentido, deve ser saudável, servindo como forma do aluno enfrentar situações até então desconhecidas para ele durante o jogo e construir a sua autonomia. O aluno deve pensar sobre o jogo e não somente aprender a chutar, a executar perfeitamente os movimentos de passe ou driblar uma bola com perfeição entre os cones. A escola, ela é um ambiente que promove a busca e a ação consciente, a capacidade crítica dos alunos de pensar sobre determinado tema, e o esporte é um deles. Vamos conhecer agora algumas curiosidades sobre esse esporte tão querido entre os nossos alunos, entre o nosso país, o Brasil. Você sabe qual foi o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo? Pois sim, com apenas 17 anos de idade, ele foi campeão do mundo no ano de 1958. E aí, quem se arrisca a dar um palpite? Esse atleta foi o nosso querido Pelé, o Rei Pelé, foi o brasileiro Edson Arantes do Nascimento. Ele foi o jogador que conseguiu, aos 17 anos, ser campeão do mundo. Coisa interessante, né? E agora, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você pode pensar aí, qual é o artilheiro da história do futebol das Copas do Mundo? Pensa aí, enquanto você pensa, acompanha o slide. O jogador que fez o maior número de gols na história de futebol foi a nossa brasileira Marta,
Olhe lá, incluindo o masculino e o feminino. Marta, ela é artilheira nessa modalidade. E vocês sabem qual foi o único país a participar de todas as Copas do Mundo desde sua criação no ano de 1930? Tá aí a bandeira linda do nosso país. Foi o Brasil, meus amores. Pois bem, vem aqui comigo. Vocês gostaram de conhecer um pouco sobre o esporte futebol? Então agora respira um pouquinho, pega a tua caneta e vamos conhecer o segundo esporte coletivo, que é o handebol. Vamos para a história do handebol. Este esporte teve início no ano de 1919, na Primeira Guerra Mundial. Nessa fase inicial, as partidas de handebol eram realizadas em campo gramado, como futebol. E assim como no futebol, cada equipe de handebol era composta por 11 jogadores. No começo, o handebol era praticado apenas por mulheres, na cidade de Berlim, na Alemanha. No ano de 1966, o jogo de handebol em campo de gramado foi desconstruído, ou seja, parou de ser praticado, passando a ser realizado somente em salão, como conhecemos hoje. Passou um tempo sem praticar esse esporte e aí o esporte volta a ser praticado nas Olimpíadas de Montreal, no ano de 1976, porém com regras reformuladas. E aí vamos conhecer agora como é o jogo de handebol hoje em dia após esse período de reformulação das regras. O handebol é um jogo rápido, com característica de outros esportes como o basquete, onde se joga com as mãos. O jogo é composto por duas equipes de 7 atletas cada. O jogo é dividido em 2 períodos, tem 2 tempos de 30 minutos, com 10 de intervalo. O tamanho da bola é diferente, varia para o time masculino e para a equipe feminina. O feminino é menor do que o masculino. Os jogadores devem andar quicando a bola, podendo segurá-la por apenas, no máximo, 3 segundos. O objetivo do jogo é fazer o maior número de gols possível. Então vamos agora ver qual a importância de praticar esse esporte de handebol dentro da nossa escola. O esporte, além de ampliar o campo experimental do aluno, ele cria obrigações, estimula a personalidade cognitiva e física e oferece chances reais de interação social. Então, vamos praticar handebol. Vamos ver aí as curiosidades desse esporte. A maior goleada do jogo oficial de handebol aconteceu no ano de 1981. Foi pela seleção feminina soviética que venceu a afegã. Você era capaz de imaginar quanto foi esse placar? O placar foi de 86-2, é isso mesmo, 86-2. A equipe soviética deu um banho nas afegãs de 86-2. Então imagine a alegria no dia desse jogo. Outra curiosidade que eu trago para vocês, acompanha aí nessa animação. Você é capaz de prestar atenção e vai notar que o handebol ele é uma mistura entre 3 esportes coletivos. O basquete, por quê? Porque você usa as mãos, quica a bola, né? Isso é uma característica do basquete. Lembra o futebol por conta da quadra, da dimensão da quadra, tem 2 barras. E lembra o polo aquático, porque no ato de fazer o gol, você faz o arremesso. Então aí, essa é a curiosidade do handebol. Vamos agora conhecer um pouco outro esporte coletivo que é muito comum entre vocês dentro da escola. É o basquete. Vamos lá? Acompanha aí no slide. O basquete foi criado no ano de 1891 por um professor de educação física canadense chamado James Naismith. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Na época, ele trabalhava em uma associação cristã nos Estados Unidos. A primeira partida oficial de basquete foi realizada no ano de 1892 por homens. Presta atenção que as mulheres não eram incluídas ainda nessa modalidade esportiva. Porém, o esporte rapidamente conquistou as mulheres e a primeira partida oficial só aconteceu 4 anos depois, no ano de 1896. Então, as mulheres esperaram ainda 4 partidas oficiais realizadas só por homens para poder participar. Nesse mesmo ano, o esporte chegou ao Brasil, de forma discreta.
O basquete, porém, foi inserido como esporte olímpico nas Olimpíadas de Berlim no ano de 1936. Vamos conhecer agora como é o jogo de basquete hoje, como você conhece o jogo de esporte. Dá uma acompanhada aí no slide. O basquetebol, ou simplesmente basquete, é um esporte coletivo praticado entre duas equipes, formada por 5 jogadores cada equipe. Ele é um jogo com uma bola, onde o objetivo é inseri-la no cesto, que está localizada nas extremidades da quadra. As cestas essas cestas que são feitas na área de fora da parte demarcada, vale 3 pontos. As cestas que são feitas dentro da área demarcada valem 2 pontos. E as cestas que são feitas por falta, são os arremessos livres, valem 1 ponto. Ganha a equipe que pontuar mais até o final da competição. Vamos agora ver aí a importância do basquete dentro da escola. O ensino atual do basquetebol na escola deve enfatizar os preconceitos da iniciação esportiva universal, respeitando a cultura e bagagem cultural dos alunos, bem como integrando o esporte à escola, à comunidade e resgatando a cidadania, a motivação, o prazer e a alegria de jogar. Vamos ver curiosidades do basquetebol, do basquete, como vocês costumam chamar. No início, o esporte era praticado com uma bola semelhante à de futebol. Somente no ano de 1984 que a bola que vocês conhecem de basquete foi desenvolvida. Dá uma olhadinha na imagem aí, a bola antes e a bola atual que vocês costumam utilizar. No início também, o cesto de basquete ele não era furado. Então, cada vez que a bola entrava no cesto, precisava alguém lá com o auxílio de uma escada para retirar a bola. Imagina como demorava, hein? Então tá aí a imagem do cesto antigo e do cesto atual. Gostaram da curiosidade? Tem mais! Vamos ver os nossos atletas que arrasam no basquete. Tem aí a imagem do Oscar. O Oscar, o maior cestinha do antigo campeonato nacional, hoje conhecido como Novo Basquete Brasil, Oscar marcou 9.096 nas 8 edições que esteve em quadra. Ele é considerado um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Dá uma olhadinha nessa frase aí, que é uma frase do Oscar que eu achei linda e trouxe para vocês. Não existe talento sem treinamento. Então, vamos treinar para a gente poder ser talento, né? Ter o nosso talento. Treinem, treinem. Outra curiosidade aqui, a nossa atleta feminina do basquete, a nossa Hortência, com uma trajetória que se iniciou quando ela tinha 16 anos, a Rainha Hortência, como ficou conhecida, ela se aposentou como a maior cestinha da história do Brasil, com 3.160 pontos marcados. Olha aí como a nossa Hortência arrasa, né? Vamos conhecer agora, dar uma parada no basquetebol e vamos conhecer um pouco do voleibol. O voleibol ou vôlei, vamos lá para a história do voleibol. O voleibol ou vôlei surgiu nos Estados Unidos no ano de 1895. O objetivo de Morgan era criar um esporte que não envolvesse contato físico, permitindo que os jogadores praticassem com menos lesões. No Brasil, há divergência sobre a chegada desse esporte aqui. Alguns estudiosos indicam que no ano de 1915, o ano em que o voleibol foi praticado pela primeira vez no Colégio Marista, aqui em Pernambuco. Outros dizem que ocorreu no ano de 1916, pela primeira vez, na Associação Cristã de Morson, em São Paulo. Então, vamos deixar isso para lá e vamos dar continuidade. No início, esse esporte era considerado um esporte especialmente para mulheres. Por ser um esporte menos violento, os homens não gostavam de participar. Com o passar do tempo, ele foi se difundindo e hoje existe a prática feminina e masculina e temos também a prática do voleibol de praia. Vamos conhecer agora como o vôlei se apresenta, as características desse esporte. O voleibol é um esporte coletivo praticado em quadra, então dividido por uma rede. É um esporte coletivo de rede, formado por 2 equipes de 6 jogadores cada time. Além disso, tem os 6 jogadores substitutos. O objetivo desse jogo é fazer com que a bola caia dentro do chão da equipe oposta, dentro da área demarcada. O jogo começa
quando uma equipe saca a bola e o time adversário recebe a bola, tendo o direito de dar 3 toques na bola antes de arremessá-la de volta para a outra equipe. O jogador que saca, ele tem apenas 8 segundos para segurar a bola após o comando do árbitro. Então, quando o árbitro apita, só mais 8 minutos para poder sacar a bola. E a partida de voleibol é dividida em 5 sets e ganha a equipe que fizer 3 sets primeiro com 25 pontos. A importância do vôlei na nossa escola é o esporte. Enquanto na escola ele proporciona a interação social do aluno, ele faz com que os alunos sintam-se mais motivados a aprender, dentre vários outros benefícios. A prática da modalidade esportiva, ela fortalece a autoestima, ela cria o hábito de trabalho em equipe, estimula a disciplina e a organização, fatores que contribuem para a formação de cidadania. Tem essas 2 curiosidades aí, que a primeira é o Brasil, é a única competição de voleibol. O Brasil sempre participou de todas as disputas olímpicas, nunca teve fora. E a segunda é que o voleibol é o segundo esporte mais conhecido no mundo, ele só perde para o futebol. Para concluir os benefícios dos esportes coletivos, vamos dar uma lida aí, praticando tanto de forma competitiva como atividades recreativas e de lazer. Os esportes coletivos têm como um dos objetivos principais a dinâmica de equipe, a agilidade, coordenação, além de organização técnica e estratégia do jogo. Os benefícios dos esportes coletivos são muitos e vão desde o bem-estar à comunicação entre os esportistas. Além disso, o exercício regular contínuo para quem compete diminui o risco de doenças graves, especialmente doenças cardiovasculares crônicas. O esporte melhora também o raciocínio, a disposição física, colabora para o aumento da autoestima, bem como outras atribuições fundamentais para a nossa vida, para o indivíduo. Agora que vocês já souberam os benefícios e conheceram um pouco sobre cada esporte, está na hora de você levantar do sofá e praticar a sua atividade física. Dá uma lida no que eu trouxe para vocês. Eu trouxe uma atividade prática e uma atividade teórica. Acompanha aí no slide. O nome da brincadeira é comando. Primeiro você vai escolher uma parede livre para poder jogar. Uma parede sem quadros, sem espelhos pendurados para não ter acidente. A ideia é jogar a bola na parede e obedecer o comando dado pelo organizador. A brincadeira pode ser feita com um participante de cada vez ou com todos os participantes ao mesmo tempo. Vai depender da quantidade de bolas e do espaço disponível. O importante é acertar o comando e não deixar a bola cair. Quem errar, sai da brincadeira ou paga um mico. Eu trouxe aí algumas ideias de alguns comandos que vocês podem usar. Por exemplo, bater palmas. Você joga a bola na parede, bate palmas e segura a bola de volta sem deixar cair. E aí tem agachamento, saltos, direita, esquerda. Vocês usam a criatividade como vocês quiserem. Sempre fazendo o comando, jogando a bola e segurando. Se você mora em apartamento ou em um local com pouco espaço, dê preferência às bolas menores que quicam menos e são mais fáceis de ter o controle. Não esqueçam de retirar os objetos que possam cair e quebrar antes de iniciar a brincadeira. Então agora arrastem o sofá e vamos praticar a nossa brincadeira. A segunda atividade é assistir esse filme, Gol, O Sonho Impossível, que conta a história de um rapaz que tinha um sonho de ser jogador de futebol. É bem bacana esse vídeo, esse filme, então vale a pena você praticar, você ver aí. Então, meus amores, foi um pouco corrido, mas eu precisava trazer para vocês a história desses esportes e os benefícios para que vocês aí se estimulem e vamos praticar as modalidades dos esportes coletivos. Trouxe aqui a minha bola, eu vou fazer a minha prática aqui da minha brincadeira e você faz aí em casa. Um beijo, meus amores, beijo para Jennifer, para Kaline, para o senhor Jussier, para minha sobrinha Sofia Laura, Maria Júlia, Paloma, Guilherme, Lili. Beijo no coração de vocês e continue assistindo as aulas. Já já é aula de português. Não sai daí. Tchau, tchau!